Olá, pessoal. Olá. Oi, Juliana. Tudo bem? E aí, pessoal? Como vocês estão? Tudo bem? Oi, Lari. Gente, o Instagram de vocês ontem bugou também. Que susto. Oi, Amanda. Então, pessoal, hoje a gente vai responder as perguntinhas de vocês. Oi, Gi. Já vou chamar a Gi aqui, a Gi já entrou. A gente recebeu as perguntinhas ali na caixinha. Tem bastante pergunta bem diversificado, foi bem legal, as perguntas bem interessantes. E queria agradecer o pessoal que já se inscreveu no curso. A gente está recebendo bastante inscrição, muito bom. Vou chamar aqui a Gi. Será que deu certo? Oi, Gi. Oiê, tá me ouvindo, me vendo, tudo direitinho aí? Tudo Botar um filtro certinho. que ninguém merece, né? Oi, Amanda, oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Hoje a gente fazendo a tarde para todo mundo poder participar também, né? Sejam bem-vindos à nossa live para tirar dúvidas em direito previdenciário. Então, pessoal, vou fazer aquela dinâmica mesmo de jogar aqui a pergunta e daí a gente vai discutindo e vocês também podem enviando as perguntas aqui, tá bom? Gi, a Andiara, ela perguntou sobre as provas do agente nocivo eletricidade. Teve mais de uma pergunta sobre isso, tá? Bem, em relação à eletricidade, pessoal, é uma análise quantitativa, né? É importante sempre a gente lembrar. Então, isso significa que a gente vai ter que ter um documento que comprove a exposição à eletricidade acima de 250 volts, atenção, acima de 250 volts. Existe também o enquadramento pela categoria profissional, só que esse enquadramento não se estende a todas aquelas profissões, tá? Então, na maioria daquelas atividades previstas ali no decreto, vocês vão precisar do formulário correspondente ali, aí depende da época que essa atividade foi desenvolvida, que comprova então a exposição acima a 250 volts. Desde 2004, a documentação prevista em lei é o PPP, mas também tem os formulários que eram exigidos antes de 2004. Normalmente, pessoal, na prática, o que a gente costuma ver é o PPP comprovando tantos períodos anteriores e depois de 2004, porque é o documento que acaba sendo encaminhado mesmo pelas empresas, tá? E aí, Gi, o que Eu acho que você... da eletricidade é importante dizer que a partir de 97 ela não consta no anexo do decreto, mas o STJ tem jurisprudência pacífica de que os agentes nocivos e as próprias atividades, antes de 95, que a gente tinha a relação das atividades, né? Não são não é lá uma listagem taxativa, é uma listagem exemplificativa. Então, agentes ou atividades que não estejam previstas expressamente lá também podem ser computados como tempo especial. Mas é claro que, como a Amanda falou, depois de 2004, 1º de janeiro de 2004, a gente teve a criação do perfil profissiográfico previdenciário, o famoso PPP, e dali em diante, se a gente pede um documento para a empresa, ainda que seja de período anterior, a empresa acaba nos dando o PPP, né? Quando dá, que a gente tem que às vezes brigar, entrar com ação trabalhista para poder receber o PPP. Mas mesmo não tendo lá eletricidade, não tendo frio, não tendo arma de fogo, né?
você vai ter agentes nocivos à saúde ou à integridade física que não estão mais lá previstos e podem sim computar tempo especial. Na verdade, especificamente com relação à eletricidade, a gente tem jurisprudência da TNU para os juizados, a jurisprudência do STJ, dizendo que a eletricidade conta sim. A única coisa é a forma de prova. Então, às vezes, vai ter que entrar com uma ação trabalhista para conseguir provar, para conseguir obter o PPP, ou até para corrigir o PPP. Porque não adianta você ter um PPP que não diz ou que não prova nada, né? E isso acontece às vezes. O cliente chega pra gente, ele fez lá, pegou um PPP na empresa, entregou direto no INSS, o PPP tá péssimo, o benefício foi negado. Então, não adianta judicializar, o processo tem que estar pronto, maduro, que a gente chama, que é mediante a documentação que realmente prove o tempo especial. Não adianta chegar lá com uma documentação que diz que não tem, né? Então, isso vai acabar prejudicando. Por isso, tem que analisar bem a documentação para garantir a contagem. E daí, assim, respondendo bem a pergunta da Andiara, né, que ela falou que ela tem o PPP, mas que o juiz não está aceitando. Daí, normalmente, o que serve de complementação é o próprio LTCAT, né? E outra coisa, Andiara, também que é importante vocês lembrarem, né, a gente lembrar quando está trabalhando com eletricidade, que a eletricidade ela é um agente nocivo, que é muito flexibilizada as questões do EPI, que não tem EPI eficaz, e também a questão da habitualidade e permanência. O TRF aqui da quarta tem uma jurisprudência bem favorável a segurado no tocante à habitualidade e permanência. Ele fala que muitas vezes a pessoa trabalha 30 anos exposta à eletricidade todos os dias e nunca leva um choque. Às vezes fica 5 minutos e tem ali um acidente e acaba levando um choque. Então, às vezes também é interessante fazer já na petição inicial um tópico para o EPI, um tópico para habitualidade e permanência em relação a esse agente, tá? Bom, a segunda pergunta da Natália, ela questiona a autodeclaração. O que aconteceu ali no processo? A mãe dela preencheu a autodeclaração, teve a aposentadoria concedida no nome dela, a aposentadoria por idade rural, mas na autodeclaração da mãe, ela não colocou a filha como componente do grupo familiar. E agora tá dando problema para a filha, mas a filha, pelo que eu entendi aqui do caso, sempre morou e sempre trabalhou nesse grupo familiar da mãe. Olha, na minha opinião, daí, Gi, se tu quiser complementar, eu entendo que a Natália tem que pegar ali os comprovantes que mora com a mãe, então comprovante de residência no nome dela, testemunhas, né? No rural é muito importante as testemunhas, e demonstrar que ela de fato faz parte daquele grupo familiar, que ela não é casada, que ela não constituiu outro grupo familiar, né? Então, assim, não é porque às vezes a mãe. Porque muitas vezes o segurado especial, ele nem preenche aquilo ali, às vezes é o próprio sindicato que orienta, que preenche. Então não dá para levar tão ao pé da letra o que consta ali na autodeclaração, que às vezes foi preenchida de forma temerária pelo segurado ou nem foi pelo próprio segurado. Então, as provas testemunhais mais a prova documental ali pela filha vai comprovar que ela faz parte daquele grupo familiar ali. Né, já não sei o que tu acha. Exatamente. O rural acaba que tem muita prova, vai ter a questão testemunhal. Uma coisa legal do rural também é que a gente sabe que está tendo dificuldade, não só no administrativo, mas no judicial também, para a realização de audiência, no administrativo para a realização da justificação administrativa, da ouvida realmente das testemunhas. Uma dica que a gente pode dar é reduzir a termo essas declarações também. Claro, aquilo ali é uma prova testemunhal reduzida a termo, aquilo ali não é uma prova documental, mas já ajuda para você formar uma prova mais robusta para análise, né? Então, já que você não vai poder ouvir, que o servidor não vai lá fazer as entrevistas, mas que pelo menos você possa trazer essas informações além da autodeclaração para dentro, quando há uma certa discussão mais peculiar ao caso concreto. Então, uma pessoa, né, que talvez não, que o INSS está interpretando que não está dentro do grupo familiar, enfim, também algo que ele pode ser colocado nos processos, os próprios juízes têm aceito, têm ressaltado a importância de muitas vezes fazer um vídeo do local, do trabalho, do tipo de atividade que faz. Claro, o sistema não aceita o vídeo direto, mas você pode colocar no YouTube fechado, né? E daí disponibilizar o link dentro da petição, aquela história visual law também, né? Você começar a trabalhar com outras ferramentas
de demonstração do direito que não apenas o texto corrido, né? Isso tudo ajuda quando a gente está falando de questões mais de fato, questões mais de prova individualizada no caso concreto. Então, não é uma carteira de trabalho apenas, você vai ter que comprovar uma relação familiar, um detalhe de atividade rural, ou uma dependência econômica, ou uma relação de união estável, né? Tudo isso pode, essa prova adicional pode ajudar a informar a prova necessária daquele processo. E uma coisa que eu acho legal também falar, que se aplica não só a esse caso aqui, mas a vários outros que eu vejo que são muitas as dúvidas no mesmo sentido. Às vezes, e principalmente quem começou a advogar há pouco tempo, que está no início ali da prática mais judicial e até administrativa, ficar muito impressionado com o que o INSS coloca no processo. Esses dias, por exemplo, teve uma aluna ali que colocou, mas essa prescrição aqui que o INSS falou e agora está prescrito o meu direito. E não tinha nada a ver, assim, era uma concessão de aposentadoria, a dela era de 2020, então aquele tópico ali da contestação do INSS nem se aplicava no caso concreto. Mas às vezes, que nem agora, porque o INSS está alegando que a mãe deixou a filha de fora, mas assim, gente, não é por causa disso que a pessoa não tem direito ao benefício. A gente não pode não pode dar corda para o INSS. A gente tem que comprovar o direito do segurado, além daquele argumento do INSS. No caso, aquela prescrição, eu disse, nem dá bola para isso aí, a tua DER é de 2020, isso nem se aplica nessa concessão. Então, a tua réplica em relação a esse ponto é o seguinte, olha, os argumentos trazidos para o INSS não são aplicáveis no caso concreto, e parte para o outro ponto. Não dá para dar muita corda para o INSS nesses casos, né? E é importante destacar mesmo que aquilo não é aplicável no caso concreto. Olha, eu nem estou pedindo isso. Tem vezes que o recurso vem dizendo uma coisa que você nem pediu. Eu nem solicitei, isso não faz parte do pedido, isso não está dentro aqui da questão, né? Ou, por exemplo, no administrativo, eu sempre digo assim, quando a gente está fazendo uma análise, né? Então, o INSS disse que a carência é tanto, o INSS disse que o tempo total é tanto. O INSS disse isso, mas você vai calcular como se o INSS não tivesse dito nada, você não soubesse nada do que o INSS fez e você vai fazer a tua análise. Depois, então, você vai comparar para ver se a conclusão do INSS bate com a tua. Porque muitas vezes você acaba partindo do princípio do que o INSS fez e acaba tendo problemas na hora de chegar na tua conclusão, porque você fica com aquele preconceito que o INSS estabeleceu no caso, né? Então, claro, você vai analisar sempre o tempo que o INSS contou, mas você tem que fazer o cálculo com base na documentação, com base na jurisprudência, porque o INSS não aplica na via administrativa e até na via judicial, né? Ele não se submete nos argumentos a matérias que já estão, às vezes, classificadas em repercussão geral ou em repetitivo, representativo de controvérsia, principalmente STJ e TNU, o INSS continua discutindo, porque ele acha que ele pode chegar lá no STF e mudar o entendimento. Então, tem jurisprudência pacífica, mas ele continua apresentando aquele argumento. Então, não dá para se assustar. A gente tem que se preparar bem para conseguir rebater com argumentos, com substância, aquilo que o INSS está colocando no processo. Eu vi uma pergunta aqui, Amanda, do curso ali. Deixa eu ver aqui. Se o nosso curso é voltado para ensinar a distribuir ação no judiciário ou requerimento administrativo. O nosso curso é mais judicial, né? O curso de advocacia previdenciária na prática, ele é voltado na parte de petições para o judicial. Mas o módulo 1 e 2 envolve a análise análise administrativa, análise do direito, né? Que envolve direito material, benefícios, envolve a análise, a precificação, o atendimento do cliente, a coleta da documentação. Então, envolve aquela análise inicial do benefício e depois o módulo 2 e 3 é que é mais voltado para o judicial. Amanda, agora até a gente está fazendo para a turma 1 a aula de petições iniciais, né? Valor da causa, discussão da competência, é bastante coisa. Preparem-se para 10 horas de aula. Quando a gente acha que vai acabar, vem mais um monte de coisa, ideias e tal, e assim vai. Mas está ficando bem completo, gente.
super É. completo, sim. Vai ter modelo, vai ficar muito legal essa aula. Bem, a Carol, ela disse que com a reforma, ela acredita que a advocacia previdenciária está com os dias contados. Gi, o que você acha sobre isso? Ai, Carol, eu não concordo. Convenci data máxima velha, Carol, acho que não. Pelo contrário, eu acho que diferente de talvez outras áreas que foram afetadas pelas suas reformas de maneira diferente, o direito previdenciário só está tendo mais demanda. Hoje em dia, a gente estava até falando esses dias, né, Amanda? Hoje em dia, o segurado precisa de advogado para dar entrada no pedido. Quanto mais tecnológico está ficando, mais distante do cliente, do segurado, está ficando também. Ah, ele consegue dar entrada? Consegue, mas o sistema é complicado, às vezes está fora do ar, ele tem que digitalizar os documentos, daí ele tem que apresentar toda a documentação, a quantidade de portaria que a gente está tendo, de nota técnica, a IN nova que vai vir, o CRPS também vai trazer normativa nova, então assim, novo regimento interno, muita coisa que está mudando, o segurado não tem como conhecer todas essas regras, não é fácil, assim, dar entrada nas questões, então ele já está precisando de advogado mesmo na via administrativa. Por mais que ele consiga protocolar com facilidade, né, pelo menos pode tirar foto e mandar os documentos, ele não consegue ultrapassar as barreiras de análise, de detalhamento que muitas vezes existem. Então, assim, eu acho que o advogado previdenciário ele está tendo muito mais demanda do que ele tinha antes da reforma. A gente já viu isso em 2018, com a reforma do Temer, com aquele primeiro projeto, que foi um boom de planejamento previdenciário. Em 2019 também, né, tipo, as pessoas começando a querer saber quando que elas vão poder se aposentar, como que elas vão poder se aposentar. Então, não é só a demanda de quem está pedindo benefício, é o entendimento, a compreensão do segurado que ele tem que ter um planejamento previdenciário, que ele não vai só se preocupar com a aposentadoria quando ele for se aposentar. O acesso ao CNIS tem feito com que as pessoas percebam que os dados estão errados, que elas têm que corrigir. As ações trabalhistas, já desde 99, que elas passam a interferir. Antes, como é que funcionava a ação trabalhista? Ela só ia interferir de forma mais significativa ali no valor do teu benefício se você tivesse uma ação nos últimos 3 anos, porque o resto era só vínculo, né? Então, o vínculo até era mais fácil de contar, o problema eram os salários. Agora, se eu tiver uma ação trabalhista da época que eu era estagiária, vou me aposentar dali a 40 anos, aquela ação vai fazer diferença. Então, eu tenho que corrigir o meu CNIS. Depois, quem sabe, eu vou ter que fazer uma revisão do meu benefício, porque não foi utilizado aquele período ou aquele valor, né? Então, assim, tem muita demanda. E a gente está, na verdade, ampliando as áreas de atuação, principalmente com planejamento, atualização cadastral, a correção de CNIS, a atualização de vínculos e remunerações, né? A necessidade de atualização mediante ações trabalhistas que tenham sido julgadas procedentes. Então, eu entendo que tem muita coisa para a gente fazer e os clientes estão precisando cada vez mais da gente e não cada vez menos. Essa informatização não facilitou o acesso para o segurado, dificultou, a meu ver. Concordo plenamente assim com o que a Gi falou em relação à advocacia previdenciária pós-reforma, né? Não tem nem o que. Cada vez mais a gente vê como que tá. E às vezes o segurado até consegue pedir o benefício, mas daí ele não tem certeza que tá certo. Então a gente acaba tendo que fazer o planejamento pós-reforma, pós-concessão, para ver se realmente aquele valor ali está correto. Então Que também. nem pensa a ilusão da CTC, né, Amanda? O quanto dá trabalho, só uma certidão de tempo, né? Ele quer uma certidão, é simples, ele consegue pedir pelo INSS. O que dá de erro em CTC, que o cliente entra, ele acha muito fácil, porque tá ali, ele pediu, a CTC vai vir online, ele não vai precisar de ninguém. O cliente vai lá e pede sozinho, quase assim, 90% dos casos ele volta, porque ele diz, eu não estou conseguindo, não deu certo, agora ele e daí a pessoa acaba tendo que procurar um advogado, né? Então, assim, fácil não tá. E não é, né? Então, assim, e daí quando não é fácil, eles precisam de alguém que consiga instruir,
marcar e terminar aquele procedimento que às vezes eles começaram, né? Não, gente, podem ficar tranquilos, porque, ao meu ver, e acredito que é a mesma opinião da Advocacia Previdenciária, ainda tem muito chão pela frente. Ainda tem muitas e muitas teses para a gente trabalhar, né? Agora, a questão aí que está super em alta, que acho que vai ter muito pano para manga, a questão da indenização para fim de direito adquirido, para fim de enquadramento de regras de transição, acho que é uma coisa que vai ter... Logo, logo, isso aí já vai bater lá no STF ou no STJ, enfim, porque não está bem claro na reforma o que deve ser, qual é o entendimento correto, né? Então, é hora de se especializar e aprofundar os estudos no direito previdenciário, pessoal. Bom, a Bianca, ela perguntou se o tempo especial convertido em tempo comum, se a aposentadoria concedida com isso, com essa conversão, se inviabiliza a manutenção no emprego. Bianca, não. Se a aposentadoria for por tempo de contribuição, ainda que tenha tempo especial convertido em tempo comum, o segurado pode manter ali a relação de emprego, claro, desde que não se enquadre naquelas questões trazidas com a reforma, se for empregado público, ocupante ali de cargo em comissão, né? Que foi uma vedação trazida ali pela reforma, mas se for um trabalhador normal, ou até mesmo um contribuinte individual, enfim, que utilizou o tempo especial convertido em comum, pode permanecer trabalhando, não tem nenhum problema. A vedação é ali do 709 em relação à aposentadoria especial. Vai, Gi? Isso mesmo. O INSS até está tentando emplacar essa nova tese aí, mas agora não conseguiu e não tem, a meu ver, não tem justificativa, né? Nunca foi interpretado desse jeito, agora que perdeu no 700, que ganhou o 709 e perdeu a conversão de tempo do 942, está querendo entrar nessa discussão, mas não há nenhuma vedação na lei. Teria que haver uma alteração normativa para que isso pudesse valer. Gi, essa aqui é uma pergunta que tem bastante dúvida, tem bastante. Eu vejo, às vezes a gente está dando mentoria, eu fico escutando, então eu faço mentoria junto com vocês, pessoal. E eu vejo que é uma dúvida que ela tira muito nas mentorias, quando a pessoa ela teve uma carta de exigência. Normalmente, o segurado deu entrada no pedido administrativo sozinho, teve carta de exigência, não cumpriu, aí passou ali quase 1 ano e meio, 2 anos, então, teoricamente, teria tudo isso de atrasados. E aí ele vai no teu escritório e ele quer continuar com aquele processo administrativo, mas não quer perder os atrasados ali desde a DER. Só que não tem exigência ali cumprida. Aí a pessoa que perguntou se tem algum jeito de salvar esses atrasados, Gi. Então, vai depender do seguinte, né? Tem várias estratégias aí no administrativo. Uma delas, porque assim, existe a ferramenta de revisão do requerimento administrativo. Essa revisão pode ser feita num prazo de até 10 anos do requerimento inicial. E essa revisão, você pode colocar uma preliminar, por exemplo, de reabertura de tarefa, dizendo que não houve, às vezes houve a carta de exigência, não houve o cumprimento, mas às vezes tinha toda a documentação necessária. Tem casos que agora o robô está fazendo carta de exigência, pedindo coisa que já está no processo, né? Então, assim, você poderia, se o documento já estava lá e se há documentação suficiente para concessão, você poderia tentar uma revisão administrativa, tá? Eu não começaria judicializando isso, não, tá? Tentar uma revisão administrativa, justificando que está tudo lá e pedindo que seja feita, então, a reanálise do direito e a concessão do benefício, aproveitando a DER. Se você vai juntar novos documentos, você vai ter problema ali da questão da DER, principalmente no administrativo, pelas mudanças do decreto 10.410, que diz que se você está juntando um novo documento, você está estabelecendo uma nova DER nessa juntada. E também com relação a recurso, o prazo já acabou, né? Vamos supor que já faz 1, 2 anos que o cliente teve essa negativa lá.
A gente tem que lembrar também, com relação à exigência não cumprida, que o decreto 10.410 estabeleceu que, se você não cumpre a exigência, pode haver a extinção sem julgamento do mérito administrativa. E essa extinção sem julgamento do mérito administrativa impede o aceite do recurso pela junta. Então, se eu não cumprir a exigência, não daria necessariamente para eu entrar com recurso aqui, entendeu? Muitas vezes, daí a ferramenta possível seria essa revisão. Eu faço a revisão se toda a documentação está lá. Se o segurado realmente não levou a documentação e é indispensável para o pedido, ele pode fazer um pedido de revisão e juntar e fazer um pedido novo de benefício, né? Então, ele vai estabelecer uma nova DER, tanto na revisão quanto no pedido novo. Essa revisão, se houver negativa, ele pode fazer recurso. Também do pedido novo, se houver negativa, ele pode fazer recurso. Esses dias eu tive um caso aqui no escritório de um cliente que tinha pedido pensão, tinha pedido antes pensão, fez a carta de exigência, não juntou, mas a documentação estava lá. E daí a gente entrou com um novo pedido e a revisão. Neste novo pedido, eles concederam desde a DEB do primeiro requerimento. Porque toda a documentação que estava lá era suficiente. O que a gente fez foi, o cliente não contou a historinha da união lá, na primeira. Ele juntou toda a documentação, tinha comprovante de residência do mesmo local, tudo. Só que o cliente não explicou lá. Ele simplesmente jogou os documentos, o INSS fez a exigência, ele não cumpriu e aquilo ficou daquele jeito. Daí ele procurou a gente depois de mais tempo. Então, o que a gente fez? A gente entrou com um novo pedido. Nesse novo pedido, a gente remeteu a esse processo também, fez uma revisão do processo anterior e nesse novo pedido a gente também justificou que era possível desde lá. Eles, no novo pedido, já usaram o início da vigência, o requerimento inicial. Então, tem, às vezes, né, você vai fazer mais de uma coisa no administrativo de forma simultânea. Você vai fazer a revisão e vai fazer um requerimento do novo pedido para não correr o risco de perder a DER em qualquer das hipóteses. O que você não pode fazer? Judicializar imediatamente. Porque isso vai dar rolo lá na justiça. Se não cumpriu a exigência, talvez o juiz também entenda que o prévio requerimento administrativo não foi feito. Porque se você não deu ao INSS a oportunidade de conceder o benefício porque você não entregou todos os documentos, o prévio requerimento administrativo pode ser entendido como não cumprido. Porque requerer, no sentido mais amplo, não é simplesmente pedir ao INSS, mas dar a oportunidade da concessão correta mediante a entrega de tudo, né? Então, se falta documento, por isso que muitos juízes não querem aceitar a documentação nova na via judicial. E daí vem as questões, né? Tem que cuidar. Eu, nas últimas que eu tenho feito, as ações judiciais, principalmente no GEF, aqui no TRF, no GEF, aqui no TRF, da quarta, o primeiro grau, ele é bem, assim, difícil, ele é muito exigente com a documentação. E então, nas minhas iniciais aqui, eu sempre faço um tópico do interesse de agir e da pretensão resistida, onde eu coloco ali o processo administrativo, que foi satisfeita todas as exigências, que o INSS naquela DER, ou eventualmente no caso de reafirmação de DER, até a data do despacho ali que indeferiu ou que concedeu o benefício, ele tinha todas as condições para conceder o benefício na forma que foi pleiteado, né? Para que então estejam satisfeitas a pretensão resistida e o interesse de agir. Porque se você ajuizar ali, como a Gi muito bem falou, né? Se ajuizar isso com uma exigência em aberto. E assim, pessoal, outra coisa também, já aproveitando o ensejo da carta de exigência, essas exigências automáticas, por mais que você já tenha juntado os documentos, não faz uma petiçãozinha falando assim, os documentos exigidos já constam no processo. Não faz isso. Junta de novo, porque eu já vi em deferimento, esses dias uma aluna trouxe, que ela fez uma petição esclarecendo e, de fato, o documento que o INSS pediu foi a carteira de trabalho, o RG, já estavam no processo, e ela falou isso, veio em deferimento, falando o seguinte, olha, a segurada
não cumpriu a exigência e se limitou a falar que os documentos já estavam no processo. Essa foi o indeferimento. Então, ainda que já esteja no processo, junta de novo. Eu entendo também. Até porque vai que é o robozinho que vai analisar também, ver que não tem anexo e já indefere automático. Então, assim, eu acho que não dá para não responder, que é coisa que os clientes fazem algumas vezes, porque como ele acha que ele já juntou, ele nem responde, né? E o colega, às vezes, de só colocar o texto, junta de novo, diz, ó, tá lá, mas eu tô juntando de novo, tá lá, mas eu tô juntando de novo, para ter anexo, para ficar registrado ali que houve a juntada. E no caso de não existir, por exemplo, ele pede uma coisa ou outra, daí tu explica, eu estou juntando esse, né? Então ele pede certidão ou declaração de tempo de contribuição. Você vai dizer, olha, nesse aqui é certidão, tá aqui a juntada, eu não estou juntando declaração porque não é cabível no caso, né? Mas aí porque não é cabível, não porque eu já juntei, é porque não existe aquele documento, porque não é necessário, porque ele não é relativo ao caso concreto que está sendo requerido ali. Eu vi aqui uma pergunta que diz assim: cumpriu a exigência, mas foi indeferida a concessão da aposentadoria por falta de cumprimento de exigência. Cabe recurso ordinário ou pedido de revisão? Helder, vai depender do prazo. Se tiver dentro dos 30 dias, poderia fazer o recurso ordinário. Mas, assim, a revisão também e a reabertura da tarefa é por erro de não análise. Então, você poderia tentar uma reabertura de tarefa, se realmente houve o cumprimento da exigência e a negativa porque não foi cumprida a exigência, poderia tentar, através do pedido de revisão ali, a reabertura da tarefa e, se for o caso, protocolo, recurso também, né? Tem aquela... Agora, o agendamento possível daquele atendimento especializado, que foi da nova portaria, que você pode agendar e eles podem solicitar a reabertura de tarefa, né? Que você vai ser atendido na agência presencialmente para solicitar a reabertura de tarefa. É possível também. Porque se houve um indeferimento, foi cumprido e houve um indeferimento pelo não cumprimento, há aí um erro, a meu ver, né? Que deve ser suprido e deve ser feito. Voltar para o servidor que indeferiu para ele analisar o cumprimento da exigência. Isso mesmo. Gi, tem uma pergunta aqui que sempre aparece, a gente até estava comentando, acho que eu não falei ainda, né, da Uriane. Ela quer saber se casar, se o novo casamento, ela vai perder a pensão, né? Não perde, tá, Uriane? A novo casamento não perde a pensão. Outra dúvida também que o pessoal tem é que se nesse novo casamento, digamos que a pessoa fica viúva de um segundo casamento, se ela vai poder requerer a pensão. Aí, claro, ela vai ter que optar por um dos dois benefícios, não acumula a pensão no mesmo regime, né? Então, se eu já sou pensionista do meu ex-marido, me caso novamente, o meu segundo marido vem a falecer, aí eu opto pelo benefício mais vantajoso. O que é importante destacar é que essa interpretação é do INSS, né? Então, assim, regimes próprios, os dos servidores e os militares, geralmente o novo casamento extingue a pensão. E isso gera muita confusão, inclusive, porque daí no INSS não extingue, né? E a maioria dos regimes próprios acaba extinguindo, mas tem que olhar a regra individual. Então tem que tomar bastante cuidado, porque quando o cliente pergunta, tu tem que perguntar qual é o seu regime. Porque, né, eles, eu tenho pensão, qual o regime? Porque às vezes vai extinguir, às vezes não. Outra pergunta que eu recebi na caixinha dessa semana também, gente, a impossibilidade de acumulação é quando é pensão decorrente de cônjuge. Pensão decorrente que o filho recebe dos pais, ou que a mãe recebe do filho, pode ser acumulado. Então, eu posso, por exemplo, ter uma criança que os dois pais faleceram no mesmo momento, em momentos diferentes, a criança tem duas pensões por morte. Pode? Pode. Pode ter uma do regime geral e outra do regime próprio? Pode ali também, né? Pode ter duas do regime geral, uma de cada, os dois eram da iniciativa privada? Pode, né? Por quê? Porque a regra da não acumulação tem a ver com pensão recebida relativa a cônjuge, tá? A limitação não é para os filhos. Outra coisa interessante também em relação a isso, né, Gê, sempre lembrar, porque assim, em relação à pensão no INSS, né, nem sempre o benefício mais alto vai ser o mais vantajoso. Digamos que essa pensionista, ela já recebia uma pensão
antes da alteração que tornou a pensão por morte ali provisória em relação à idade. Então, ela tem uma pensão que vai ser vitalícia. E o segundo marido ali faleceu no momento aonde a pensão em relação à idade dela já não vai ser mais vitalícia. Então, às vezes o segundo benefício pode até ser mais vantajoso, mas vai ser por um prazo mais curto. Então, é importante que a gente também se atenta, né? Que a gente fique atento, que o fato gerador da pensão é o óbito e a regra vai ser aquela vigente à data do óbito. Então, analisar bastante, não olhar só para o valor do benefício. Isso é uma dica bem interessante. Bom, Gi, das perguntas que o pessoal mandou foram basicamente essas, assim. Teve também outra dúvida que a gente até falou ontem, daí é em relação ao curso, tá? Perguntaram novamente da questão da planilha de cálculo, se a gente disponibiliza planilha de cálculo e tudo mais. A gente até comentou ontem que a gente utiliza para fim de tempo de contribuição uma planilha que é gratuita, que é a JusPrev 5, mas a gente não faz divulgação de nenhum programa assim pago, né? A JusPrev 5 ela está desatualizada em relação à reforma para fim do cálculo da renda mensal inicial. Você consegue calcular a renda mensal por benefícios antes da reforma. Mas a gente consegue fazer toda a análise, todo o planejamento previdenciário, tanto que a minha aula de planejamento é todo com o JusPrev 5 ali, a gente consegue fazer todas as regras de transição, tudo com base na reforma, tá? Então a gente não entrega nenhuma planilha de Excel nem nada assim. Mas a gente indica essa até porque ela é gratuita e vocês super conseguem acompanhar, tá? Mais alguma pergunta, Gi? Eu vi aqui, você pode acumular a aposentadoria do RGPS, do RPP, não, do regime geral e pensão do regime próprio. Pode. Tem redutor? Depende do quê? Da data de início de pelo menos um dos benefícios, né? Então vai ter que analisar o caso concreto, mas se a pensão ou a aposentadoria for posterior à reforma ali, a gente vai ter as ponderações do redutor no seguinte, mas, por exemplo, os dois são do salário mínimo, então não vai ter redutor, porque recebe 100%, inclusive, do segundo benefício se for de salário mínimo. Gente, cuidado com respostas prontas. O depende é a resposta mais comum do direito previdenciário. Depende, me dá o documento que eu vou analisar. Não adianta ter aquela resposta, não, é assim, não. E mesmo com o cliente, tá? Quando você está atendendo o cliente, uma dica no atendimento não dê tanta resposta ali, porque você pode estar dando uma resposta que não é que está errada, ela está certa para a maioria dos casos, mas o seu cliente é a exceção da regra. Então, você tem que olhar com cuidado, você tem que entender o regime, você tem que entender o total de tempo, você tem que entender a data de início do benefício. Como a Amanda falou, você tem que entender o fato gerador do benefício. É o óbito. Então, como que vai ser calculada a pensão? Hoje ela é calculada de uma forma, mas antes da emenda ela era calculada de outra forma. Qual é a data do óbito? Mas pediu agora, não interessa, eu vou aplicar a lei vigente no momento do óbito. Então, não existe resposta pronta se você não tem a documentação e não conseguiu fazer a análise cuidadosa. Cuidado ali, né, na hora de dizer, é assim, assado, hoje é a média vezes 50% mais 10% para cada dependente. Mas requereu agora. Tudo bem, eu tenho que olhar, não é quando requereu, é quando aconteceu o evento gerador desse benefício que estabelece o momento que eu vou analisar a lei vigente, certo? Isso aí. Teve uma pergunta aqui do IPREV sobre... Teria que analisar o caso concreto, que é sobre o filho receber no mesmo IPREV a pensão da mãe e do pai. Regras de servidor público, né? IPREV é o nome de vários institutos, de vários estados. Tem que analisar a lei específica, tá? Às vezes existe restrição, então... na questão dos regimes próprios, que não é o tema da nossa aula é sobre regime geral, a aula, o curso de advocacia previdenciária na prática, né? Ele é voltado para análise de regime geral. No caso de regime próprio, você tem que analisar a lei específica. E daí, no regime próprio, existem outras regras de restrição, a questão de dependência econômica, às vezes que se traz
para os filhos, tem várias coisas que podem ser discutidas, a gente tem vários regimes que tentam estabelecer que tem que haver uma dependência econômica mais significativa do filho inválido, mas isso pode ser discutido judicialmente. Então, para analisar no caso de regime próprio, teria que verificar primeiro qual a lei específica. No caso do INSS, pelo menos a lei a gente consegue interpretar nacionalmente. No caso de regimes próprios, não. Pode ser cada estado e município, ainda mais depois da emenda 103, tem mais liberdade de criar seus requisitos e regras para os benefícios. Certo? Acho que é isso, Tem né, mais Amanda? alguma, Gi? Acho que é. Pessoal, obrigada por terem ficado aqui conosco nesse tempinho. Amanhã tem outra live. A gente já vai abrir a caixinha de perguntas novamente para vocês já irem enviando, tá? A live vai ficar salva. E convidamos novamente vocês para se inscreverem ali na nossa terceira turma da Advocacia Previdenciária na Prática. Dê uma olhadinha na ementa ali do curso, nos módulos, nas aulas. Qualquer dúvida, encaminhe ali pra gente, tá bem? E aproveitem o desconto até o dia 5 de agosto. 50% de desconto, pessoal. Até Tá quinta-feira. bom? Tchau, pessoal. Obrigada, viu? Entrem ali no notoriosaber.com.br para verificar a ementa, ver se isso agrada, se é o que vocês estão precisando nesse momento para se aprimorar e continuar sempre aprendendo em direito previdenciário, porque a gente está sempre aprendendo para conseguir oferecer cada vez um melhor serviço, né? E sempre evoluindo para a advocacia previdenciária não parar nunca, né? Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.